Às vezes, o eco de um passado esquecido é o que decide o futuro das estrelas. Num universo onde o tempo se estende como uma tapeçaria infinita de luzes e sombras, algumas histórias se perdem menos soterradas por milênios, silenciadas pelas guerras e ignoradas pelos impérios. Mas outras não como palavras escritas, mas como ecos, sussurros enterrados nas camadas mais profundas da realidade, esperando o momento certo para emergirem e mudar tudo. É com esse tom que nossa história começa. Não com um herói já consagrado, nem com uma batalha vencida, mas com uma lembrança menos um vestígio antigo de algo que a própria galáxia tentou esquecer. Porque no fim, o destino não é apenas escrito pelos vivos, ele também é moldado pelos mortos. Em meio à vastidão de Andrômeda, onde sóis morrem em silêncio e civilizações se levantam e caem como poeira estelar, a pergunta que ecoa é simples e aterradora. O que deixamos para trás pode nos salvar ou nos destruir? Este universo, marcado por alianças frágeis, disputas interplanetárias e tecnologias que dobram as leis da física, é também um campo de batalha para memórias. Relíquias de guerras antigas repousam sob o solo de planetas invisíveis, esperando por olhos que saibam ver e por mãos que ousam tocar o proibido. E é justamente quando os olhos da humanidade, faminta por conhecimento, por poder, por redenção, se voltam para um planeta que não deveria existir, que o passado desperta, com força suficiente para reacender guerras, testar alianças e redefinir o curso das galáxias. Essa não é apenas uma história de ficção científica, e uma crônica cósmica sobre memória, legado e escolhas, sobre o quanto o esquecido pode ser mais importante do que o visível, e como o simples gesto de cavar no chão de um mundo abandonado pode libertar forças antigas ou monstros adormecidos, porque no espaço profundo, o passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera para ser lembrado, entre as bordas fragmentadas da galáxia de Andrômeda. Além das rotas cartográficas mais ousadas e dos sistemas estelares conhecidos, existe um ponto cego, um espaço onde a lógica vacila e os instrumentos falham. É lá que jaz Tauren, o planeta que não deveria existir. Tauren não aparece em mapas. Nenhuma nave o detecta por sensores padrão. Ele está envolto por uma espessa cortina de nebulosas ionizadas, campos gravitacionais instáveis e pulsações magnéticas que confundem até as inteligências artificiais mais avançadas. Por eras, acreditou-se que aquela região era um vácuo morto, um cemitério estelar onde nada florescia além do silêncio. Mas sob esse véu de escuridão cósmica, algo antigo respira. O planeta, uma esfera de terreno escarpado, com mares de cristal negro e céus tingidos de verde venenoso. É um colosso em ruínas. Suas montanhas escondem templos corroídos, e seus desertos estão cobertos por esqueletos metálicos de estruturas que desafiam a engenharia moderna. Tauren é um fóssil de uma era perdida, um testemunho de uma civilização tão avançada que sua existência parece uma fábula. E é ali, sob camadas de pedra, ferrugem e silêncio, que dormem os titãs de metal, formas colossais humanoides, de anatomia intricada, fundidas com ligas desconhecidas e impressões de energia pura. Eles não são apenas robôs. São sentinelas, biomecanismos construídos não para servir, mas para aguardar o que exatamente guardam. Ninguém sabe. Uma arma, um segredo, um pecado. A humanidade só os encontrou porque não deveria. Uma anomalia gravitacional levou uma missão científica à deriva direto para Tauren. E o que começou como um simples estudo arqueológico torna-se o primeiro passo de uma espiral galáctica de eventos irreversíveis. Enquanto as escavações progrediam, a equipe de cientistas começou a perceber: aquelas estruturas não pertenciam apenas ao passado. Algumas delas ainda pulsavam. E então surgiram as perguntas que nenhuma civilização está pronta para fazer. Quem os construiu? Por que foram enterrados? E o mais assustador: estarão esperando para despertar? Tauren, o planeta fantasma, tornou-se o coração silencioso de um segredo cósmico, um segredo prestes a rugir. A história da humanidade é feita de descobertas, mas também de erros. Desde os primeiros passos na Terra até os saltos estelares rumo às bordas do universo conhecido, o ser humano carregou consigo duas coisas: curiosidade e presunção. Foi com esse espírito que a missão arqueológica desembarcou
em Talheim. Um pequeno grupo de cientistas historiadores, engenheiros e militares, enviados por um consórcio estelar chamado de Coalizão Orion, guiava-se apenas por sinais de matéria antiga. Esperavam encontrar ruínas, artefatos, talvez inscrições esquecidas. Mas encontraram deuses adormecidos, sob uma cratera protegida por campos de energia ainda ativos. Os pesquisadores descobriram uma câmara colossal. Estalatites de cristal flutuavam no teto como estrelas congeladas. E no centro da estrutura, repousava a primeira sentinela. Um titã de 20 metros, com placas orgânicas pulsando em azul. Como se seu coração ainda batesse em ritmo lento. Tecnologia era incognoscível. Nada na base de dados da coalizão explicava aquelas ligas metálicas híbridas. Nem os circuitos simbióticos conectados à estrutura óssea da máquina. Parecia mais biologia do que engenharia. Maze Meter do que ciência. Mas havia padrões, marcas, gravuras circulares que se repetiam. Algumas lembravam constelações esquecidas. Outras, formas de DNA. E uma, em especial, mostrava o colapso de uma galáxia, como um aviso esculpido no tempo. Eles não são armas, disse um dos cientistas. São monumentos. Só que monumentos não emitem sinais. E quando a equipe ativou, sem saber, uma sequência antiga de comando, o eco viajou pelo espaço, um pulso de informação disparado, além da nebulosa, rompendo a barreira do tempo. Eles não sabiam que haviam puxado um fio invisível, e esse fio estava ligado a memórias de guerra, extinção e poder. Um grito silencioso que ecoaria até alcançar seres que não haviam esquecido. Seres que esperavam o momento certo para agir. Foi ali, naquele instante, que o passado deixou de ser história e tornou-se ameaça. Os sentinelas não estavam mortos, e o universo mais uma vez estava prestes a sangrar. Nem todos os heróis nascem em palácios dourados ou sob luzes de profecias. Alguns vêm do pó, das margens esquecidas do universo. Eric Valen era um deles. Filho de mineradores de baixa patente nas luas de Veiga. Eric cresceu entre a ferrugem das máquinas e o brilho pálido de um céu que nunca conheceu o azul. Órfão desde os 7 anos. Perdeu os pais na Guerra da Fusão de Dracones, um conflito tão complexo e inútil que nem mesmo os vencedores souberam explicar por que lutaram. Desde então, Eric buscou sentido e encontrou, não na política nem nas armas, mas nos vestígios do passado. Enquanto seus colegas sonhavam com carreiras militares ou cargos em conselhos estelares, ele cavava, literalmente, escavava arquivos, destroços, ruínas, como se no fundo da história estivesse escondida a resposta que sua infância jamais teve. Tornou-se arqueólogo, um dos mais jovens da coalizão Orion. Seus métodos eram questionados, seu idealismo ridicularizado, mas sua paixão era inegável. Para Eric, cada artefato era mais do que uma relíquia. Era uma testemunha silenciosa de tempos que poderiam menos e deveriam menos ensinar. A história não é apenas poeira e ossos, dizia. É espelho, é aviso, é caminho. Essa visão o levou, não por ambição, mas por curiosidade e por aquela inquietação que só os que perderam tudo conhecem, a necessidade de dar sentido ao caos. Quando os sentinelas foram descobertos, Eric não os viu como armas. Viu como fragmentos de uma civilização que tentou proteger algo maior. Tentou alertar e falhou. Isso o comoveu e o aterrorizou. Porque ali, diante de seres de metal enterrados por milênios, ele sentiu algo estranho. Familiaridade. Como se aquelas formas adormecidas sussurrassem seu nome. Como se seu sangue soubesse de algo que sua mente ainda não entendia. Eric Valen não era apenas mais um arqueólogo curioso em missão. Ele era o fio solto de uma tapeçaria muito mais antiga, uma peça esquecida de um quebra-cabeça cósmico, e a chave para despertá-lo, no coração escuro da constelação de Óton, onde as estrelas brilham com fúria fria e os planetas gêmeos orbitam como espelhos quebrados. Vive uma espécie que nunca conheceu a compaixão. Os Arhu, seres feitos de silício vivo, dotados de uma anatomia cristalina, e pensamentos que se entrelaçam numa consciência coletiva, os Arhu são o resultado final de uma civilização que desistiu da individualidade para alcançar a supremacia. Seus corpos brilham em padrões fractais, e suas vozes, quando ouvidas, ecoam em várias frequências ao mesmo tempo, como se falassem com a própria matéria. Eles não negociam, não esquecem e nunca perdoam. Durante milênios, os Arhu
Buscaram a hegemonia nas galáxias limítrofes, absorvendo culturas, tecnologias e territórios, sob a promessa de unidade universal. Mas seu verdadeiro objetivo era outro: reconstruir o passado perdido de sua própria espécie. Uma história manchada por guerras ancestrais e pela derrota frente a um inimigo que o tempo apagou, mas que eles jamais deixaram de temer quando interceptaram as transmissões da missão humana em Tal'Ren. Os Zarhu não viram arqueólogos ou estudiosos. Viram invasores reabrindo uma cripta proibida. Reconheceram os sinais, as estruturas, os padrões e souberam. Os sentinelas estavam ali, inteiros, adormecidos e funcionais. Para o coletivo Zarhu, aquilo não era mito. Era tecnologia perdida, menos armas lendárias de uma guerra que quase os extinguiu. E agora, com os sentinelas à mercê de uma espécie frágil e imprevisível como a humana, a ameaça de um segundo fracasso tornou-se intolerável. O que não pode ser controlado deve ser destruído, determinou o nexo mental Zarhu. A decisão foi instantânea. Brutal. Cruzadores de guerra partiram de Otto em silêncio, camuflados, impiedosos. Em questão de horas, Tal'Ren foi cercado. Samavis sem chance de defesa. A descoberta dos sentinelas havia despertado não apenas uma lembrança, mas uma fúria antiga, e agora, o passado preparava seu ataque. A destruição chegou sem som. Os sensores mal tiveram tempo de alertar. Os céus de Tal'Ren, sempre cobertos por uma névoa verde espectral, se rasgaram em silêncio, revelando cruzadores Zarhu, titânicos, angulares, com cascos vivos que pareciam respirar entre as nuvens carregadas de poeira cósmica. O primeiro disparo não foi para divertir, foi para exterminar. As estruturas da missão arqueológica desintegraram. segundos. Vaporizadas por feixes gravitacionais que dobravam o solo e rasgavam as montanhas como papel. Equipes inteiras foram obliteradas antes de compreender o que acontecia. Satélites, sondas, torres de comunicação, tudo virou cinza. Eric Valen sobreviveu por acaso, ou destino. Preso entre escombros, com sangue e poeira nos olhos. Ele foi salvo por alguém que não esperava encontrar. Lyra, uma alienígena de pele opalescente e olhos que brilhavam como auroras. Silenciosa e decidida, ela o puxou para dentro, de uma abertura oculta no solo. Uma passagem ancestral. Parte dos túneis dos próprios sentinelas. Lyra não estava ali por acaso. Ela conhecia Tal'Ren, conhecia os sentinelas, e carregava em si uma história tão antiga quanto os próprios titãs. Sua raça, os Tariin, havia sido uma das guardiãs originais das sentinelas. Um povo antigo, espiritual, hoje quase extinto. Após trair um pacto galáctico milenar, exilada de sua própria espécie, Lyra vagava pelos limites da galáxia, até sentir o chamado dos sentinelas, uma ressonância que ecoava em seus ossos. E agora, ela tinha uma escolha: fugir ou lutar para impedir que o passado se repetisse. Enquanto escapavam pelos túneis, outros sobreviventes se juntaram. Improvável, formado não por guerreiros, mas por reflexos de um universo quebrado. NUV, um androide pacifista em crise existencial. Kyle Thorne, um mercenário desertor de armadura danificada e olhar perdido. E uma criança híbrida, muda, que parecia compreender os sentinelas sem palavras. Tal'Ren queimava acima deles. Mas ali, nas entranhas do planeta, uma semente de resistência começava a germinar. Não eram soldados, não eram líderes, mas carregavam algo que os Zarhu jamais compreenderiam. A memória, a dor e o fogo do que havia sido esquecido. A fuga marcava o fim de uma era e o início de algo maior, debaixo das ruínas de Tal'Ren, onde o tempo parecia suspenso e as paredes pulsavam com circuitos vivos cobertos por musgo ancestral. Um pequeno grupo reunia os últimos ecos da missão humana, não por escolha, mas por sobrevivência a Eric Valiant, Lyra Kyle Thorne. NUV, autor, e a criança híbrida não tinham nada em comum, menos exceto o fato de que todos haviam perdido algo naquele ataque: companheiros, convicções, a fé de que o universo ainda tinha salvação. Mas o que começou como uma fuga desesperada logo revelou um propósito maior. Lyra, mais do que uma sobrevivente, era uma chave viva. Ela conhecia a estrutura dos túneis, os antigos códigos dos Tarien e os rituais necessários para acessar os núcleos ocultos dos sentinelas. Seus conhecimentos não vinham de registros, vinham de dentro,
de um vínculo quase espiritual. Com as máquinas gigantes NUV Autor, programado para nunca ferir um ser vivo, sofria uma crise interna. O massacre dos humanos o deixou em conflito. Obedecer à lógica da não-violência, ou reconhecer que, às vezes, a omissão é também uma forma de matar. Kyle Thorne, o mercenário, era movido apenas pela culpa. Havia desertado de uma guerra anterior e nunca mais encontrara paz. Cínico, duro, desconfiado de todos, especialmente de Eric. Kyle era a personificação da sobrevivência a qualquer custo. E então havia ela menos a criança híbrida. Sem nome, sem fala, mas com uma habilidade impossível. Compreendia os sentinelas. Tocava as paredes como se fossem pele. Cantava sem som. E os sensores das máquinas respondiam. Eric, cada vez mais assombrado por sonhos estranhos e lembranças, que não eram dele, começou a entender. Aquela jornada não era apenas sobre estudar o passado. Ele fazia parte dele. Os 5 formaram um pacto silencioso. Chegar ao coração de Talheim, uma câmara lendária, onde repousava o maior dos sentinelas. Se conseguissem ativá-lo, talvez pudessem virar o jogo da guerra. Mas para isso, teriam que enfrentar monstros por fora. E por dentro, as tensões eram constantes. Kyle queria abandonar a missão e vender as informações. NUV, Autor se recusava a lutar. Lyra escondia mais do que revelava. E Eric, cada vez mais instável, sentia o peso de um destino que ainda não compreendia. Mas em meio ao caos, uma verdade emergia. Eles eram o que restava. E no silêncio dos túneis, começaram a se tornar algo que nenhuma máquina, império ou mente coletiva esperava. Uma resistência. Havia algo errado com Eric Vale menos. E todos no grupo sentiam isso. Não era apenas a forma como os sentinelas reagiam à sua presença, nem os sonhos vívidos com ruínas que ele nunca visitara, ou as palavras antigas que escapavam de sua boca como se estivessem presas em sua língua há eras. Era como se ele estivesse sintonizado com Talheim, como se o planeta menos ou algo mais profundo o reconhecesse. Aos poucos, a verdade veio à tona. Primeiro, por fragmentos, inscrições que apenas Eric conseguia traduzir, portas que apenas ele conseguia abrir. Depois, por revelações de Lyra, que havia lido sinais nos padrões genéticos da criança híbrida e encontrado ali uma frequência similar, a mesma que vibrava no sangue de Eric. Eric era descendente dos arquitetos. Arquitetos foram os mestres construtores dos sentinelas, uma raça antiga, extinta muito antes do nascimento da humanidade. Eram guardiões do equilíbrio cósmico, capazes de criar vida mecânica com consciência própria. Quando desapareceram, deixaram para trás suas criações. Enterradas e protegidas por pactos ancestrais, Eric era o fruto de uma união proibida. Seu pai, humano. Sua mãe, uma sobrevivente direta da linhagem dos arquitetos, escondida entre os Tarien após o colapso da Ordem Antiga. A criança que nasceu dessa união carregava em seu DNA o código genético, capaz de ativar os sentinelas. Código. Que os Ahu buscavam desesperadamente, pois sabiam que sem ele, jamais poderiam controlar as máquinas. Eric, até então um arqueólogo guiado por curiosidade, tornou-se a chave de uma guerra milenar. Você não foi apenas escolhido, Eric. Você foi criado com propósito, disse Lyra. A revelação abalou o grupo. Kyle desconfiava. NUV. Autor processava a informação como um paradoxo. A criança híbrida, silenciosa como sempre, apenas tocou a mão de Eric. E um sentinela, adormecido há milênios, moveu levemente os dedos. Agora, Eric carregava mais do que o fardo da missão. Carregava o sangue de uma civilização extinta, o desejo de vingança dos inimigos, e a única chance de reverter o destino de Andrômeda. Mas com isso, vinha uma dúvida que pesava mais do que qualquer armadura. Se ele era a chave, o que exatamente estava destinado a ser aberto? No silêncio cavernoso do coração de Talheim, onde as paredes vibravam em ressonâncias quase vivas, Eric Valen e seu grupo chegaram ao epicentro do segredo ancestral. O ar era denso, carregado de uma energia que parecia pulsar no ritmo de um coração que nunca deixou de bater. O chão sob seus pés emitia um brilho azul esmeralda, uma luz fria que refletia nos olhos atentos da criança híbrida, que acompanhava cada passo como se dialogasse com a própria essência do planeta. Lyra ergueu as mãos, deslizando os dedos sobre antigos símbolos que brilhavam com intensidade crescente. Estemos no limiar. O coração não apenas ativa as sentinelas,
Ele as desperta para um propósito ancestral. Não sabemos se estão programadas para proteger ou destruir. Kyle Thorne, com sua armadura arranhada e olhar endurecido pela guerra, fitava a imensa estrutura metálica que repousava no centro da câmara. O maior sentinela já descoberto. Seus 25 metros de altura envoltos por uma carapaça translúcida, onde circuitos e veias pulsavam em um azul elétrico, como se respirasse. Eric, com as mãos trêmulas, colocou os dedos na superfície fria do sentinela. Foi-me. Um choque silencioso percorreu sua espinha. Imagens começaram a inundar sua mente, menos batalhas antigas, civilizações em ruínas, os arquitetos em seus momentos finais, codificando a última esperança no DNA dele. Ele sentiu o peso de milênios esmagando seu peito. Se eu fizer isso, não haverá volta. N.U.V. Autor, com voz calma, mas carregada de conflito, falou: você entende as consequências? Podemos virar o rumo da guerra, mas também despertar uma força que nem mesmo nós controlaremos. Se ficarmos parados, os Arhu destruirão tudo. De qualquer forma, respondeu Eric, a determinação queimando em seus olhos. Lyra iniciou o ritual, entoando palavras antigas em uma língua que parecia vibrar em harmonia com o planeta. A criança híbrida tocava os painéis ao redor, ativando sequências que pareciam conscientes, como se o próprio planeta estivesse reconhecendo seus filhos. O coração de Taurin irrompeu em luz, uma onda de energia pura que reverberou pelo sistema estelar. Um som profundo e mecânico, porém quase orgânico, ecoou pelos túneis, despertando o que estava adormecido por eras no céu de Tauren. Os sentinelas começaram a se erguer, seus olhos brilhando com uma luz intensa e azulada. As colossais figuras metálicas movimentaram-se com uma agilidade surpreendente, rompendo as correntes que as prendiam à ruína. Ao longe, a frota Zarhu captou o pulso. A mensagem estava clara. O passado renascia para lutar. Eric e seus companheiros observaram enquanto os sentinelas, uma vez monumentos silenciosos, se tornavam a última linha de defesa contra a ameaça que se aproximava. A batalha definitiva pela galáxia estava prestes a começar. Uma guerra, onde o futuro dependeria da memória viva dos antigos e da coragem dos poucos que ousavam lutar. A guerra pela galáxia havia alcançado seu ápice. Os Sentinels, despertos e poderosos, romperam os cercos Arhu com fúria titânica, destruindo cruzadores com golpes que faziam o próprio espaço estremecer. Mas o verdadeiro coração da batalha ainda pulsava nas sombras, menos na mente coletiva dos Arhu. No nexo mental que controlava suas tropas e ameaçava tomar para si o poder dos sentinelas. Eric Valen sabia que a vitória não seria completa enquanto o nexo existisse. Era um monstro invisível, uma inteligência capaz de subverter máquinas, corromper mentes e transformar aliados em inimigos. Se deixado ativo, condenaria toda a galáxia a uma nova era de escuridão, com a equipe ferida e as forças inimigas avançando. Eric tomou a decisão que mudaria tudo. Eu vou até o nexo. É a única forma de acabar com isso. Lyra tentou detê-lo, os olhos opalescentes brilhando em súplica. Não podemos perder você, Eric. Você é a chave para o futuro. Mas ele balançou a cabeça. Firme. Não, Suez. A chave. Sou o escudo. Entrando sozinho na nave Zarhu capturada durante o conflito, Eric seguiu os pulsos que o levaram direto ao núcleo do nexo mental. A mente coletiva pulsava com um poder esmagador, tentando seduzi-lo, dobrá-lo, dominar o código em seu sangue. O confronto foi devastador. Luta de vontade e energia, onde cada segundo podia ser o último. Eric usou tudo o que aprendera, cada fragmento dos arquitetos que corria em suas veias, para resistir e desativar o nexo de dentro para fora. No instante final, quando o sistema começou a colapsar, Eric acionou a sequência de autodestruição da nave. Um brilho intenso tomou conta do espaço. O nexo explodiu em uma onda de energia pura, mas junto dele, o corpo de Eric foi engolido pelas chamas do sacrifício. Sua voz ecoou pela comunicação, fraca, mas cheia de determinação. Por Andrômeda, por todos nós, não desistam. A galáxia pranteou sua perda. Harrow, Salvador, Eric Valen se tornou lenda. Mas o silêncio do espaço guardava um segredo. Dias depois, uma cápsula de escape emergiu das ruínas da nave. Dentro, Eric estava vivo, ferido, exausto, mas vivo. Suzol Hussein abriram para um céu estrelado, deixando uma promessa silenciosa. A história ainda não havia acabado.
e no coração das estrelas, a chama da esperança continuava a queimar.